Jesus, antes de subir aos céus, deixou uma missão aos seus discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Principalmente essas últimas duas frases de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas palavras são impactantes e dão um sentido de urgência em levar a palavra de Deus ao mundo. Os discípulos de todos os tempos entenderam a sua missão evangelizadora no mundo. A sua missão de serem arautos e propagadores do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Quando compartilhamos a mensagem de Cristo, as pessoas podem ouvir e o Espírito Santo agir e converter. E a continuação do Evangelho de Marcos mostra que os discípulos entenderam as palavras de Jesus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Os discípulos saíram e pregaram, e o Senhor cooperava com eles. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa de evangelização. O Senhor coopera conosco. Em Colossenses 4:5, Paulo diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Sabendo que o compartilhar da mensagem de Deus pode significar a salvação eterna de alguém, nós de fato queremos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que temos de levar os outros a Cristo. E o Senhor, neste santo desejo e propósito, coopera conosco. Voltando ao texto de Marcos, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Quero colocar aqui outro versículo para reflexão, Mateus 24, versículo 14. Quando Jesus está falando dos sinais que antecedem o fim dos tempos. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vejam como a subida de Jesus aos céus e a sua missão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, se entrelaça com os sinais da sua volta. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, é necessário manter esse foco de pregar o Evangelho em todo o mundo. Por vezes a gente só foca na missão na nossa cidade. E não tem nenhum problema em focar na missão na nossa cidade e arredores. Mas não podemos perder de vista que Jesus também quer que chegue em todas as nações, em todos os povos e raças. Há muitas igrejas e ministérios ao redor do mundo preocupadas e engajadas em mandar missionários que vão a regiões que ainda não ouviram falar de Jesus. Alguém eventualmente pode pensar que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas isso não é verdade. Há muitas regiões na China, na Índia, em diversos outros países que proíbem o cristianismo ou que dificultam a pregação a tal ponto que milhares de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E outros que ouviram sofrem terrível perseguição ao abraçar a fé em Cristo. De uma forma especial, nesse domingo, dia 13 de setembro, nos engajamos no DIP 2020, o Domingo da Igreja Perseguida. Todos os anos é fixado um domingo especial no qual é refletido e são lembrados os nossos irmãos que sofrem perseguição ao redor do mundo. Isso significa, em 2020,
cerca de 260 milhões de cristãos sofrendo perseguição. Um dos ministérios que se preocupa de uma maneira especial com os cristãos perseguidos é o Ministério Portas Abertas, que nasceu com um holandês conhecido no Brasil como Irmão André, que foi ferido num conflito na Indonésia, começou a ler a Bíblia e foi convertido. Daí, numa viagem à Polônia, ele percebeu a necessidade urgente de Bíblias nos países socialistas e também de apoio às igrejas naqueles países perseguidos. Ele ouviu de um pastor num daqueles países: algumas vezes sentimos como se estivéssemos sozinhos em nossa luta. Então ele encheu o seu fusquinha de Bíblias e entrou na então Iugoslávia e começou a distribuir Bíblias e a apoiar os cristãos e igrejas perseguidas pelo regime socialista. Ficou conhecido como o contrabandista de Deus, por entrar nos países levando a Bíblia, que era um livro proibido. Mas qual foi o resultado? Lembram do texto? Os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperou com a missão do irmão André e hoje, depois de 65 anos, o seu ministério, chamado Portas Abertas, atua em 60 países, já distribuiu mais de 1.800.000 Bíblias e livros cristãos, o suficiente para encher 12.490 fuscas. E milhares de cristãos têm sido apoiados em todo o mundo. Através desse ministério atuante, com esse olhar para a realidade dos cristãos perseguidos, nós temos informações mais exatas sobre a atual situação do cristianismo no mundo. O ministério estima que hoje haja 260 milhões de cristãos em situação de perseguição no mundo. Em seu site www.portasabertas.org.br temos um mapa da situação mundial. Os países ali são classificados por nível de perseguição: alta, severa e extrema. E para fazer essa classificação, 5 fatores são levados em consideração: a vida privada, quando não há liberdade para escolher qual religião seguir, ou não há liberdade para orar dentro de casa ou em lugar público, onde ter a Bíblia e outros livros cristãos é proibido. Outro ponto levado em consideração é a família, quando parentes insistem que o cristão volte à antiga fé e o convertido é proibido de praticar a nova fé em casa e enfrenta problemas em assuntos civis com perda de direitos. Outro ponto analisado é a comunidade. O cristão enfrenta preconceito, exclusão, sequestro, casamento forçado no caso das mulheres, dificuldade de acessar recursos comunitários e de saúde. Outro ponto analisado é a nação, quando não há leis que garantam a liberdade de culto e de prática da fé, e onde evangelizar e expressar a opinião publicamente são considerados crimes. E o último ponto analisado é igreja, quando há impedimentos legais para registrar e construir igrejas, onde há confisco e monitoramento de materiais religiosos e de treinamentos bíblicos. Então, em cima dessa análise é feito o mapeamento, o quadro com o nível de perseguição mundial. Vejam o mapa. Depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhada mais detalhada no site deles, mas eu vou apontar aqui os 11 países com perseguição extrema, que aparecem em vermelho. Em primeiro lugar vem a Coreia do Norte. Em segundo, o Afeganistão. Terceiro, Somália. Quarto, Líbia. Quinto, Paquistão. Sexto, Eritreia. Sétimo, Sudão. Oitavo, Iêmen. Nono, Irã. Em 10º lugar vem a Índia e em 11º a Síria. Esses são os de perseguição extrema,
Mas todos os outros na cor laranja são perseguição severa e na cor amarela são perseguição alta, ou seja, são igualmente preocupantes. Então, estima-se em torno de 260 milhões de cristãos em situação de perseguição, seja na vida privada, na família, na comunidade em que vivem ou na nação. E milhares deles estão sendo mortos por causa da sua fé. Depois eu vou mostrar alguns dados sobre isso, mas o ser fiel até a morte de Jesus está acontecendo hoje. A situação em que esse versículo foi dito por Jesus, através de João no Apocalipse, e por sinal João estava preso por causa da sua fé quando escreveu o Apocalipse, aquela era uma situação de perseguição e de risco de vida. O cristianismo era uma religião proibida naquele tempo, e diversos cristãos estavam sendo presos e outros sendo mortos por causa da sua fé. Então Jesus lhes diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Mas infelizmente, vemos que essa não é apenas a situação do passado, ela continua acontecendo. E precisamos, nem que seja em um domingo do ano, perceber isso que está acontecendo. Hoje, irmãos nossos estão morrendo pela sua fé, estão sendo terrivelmente perseguidos pela sua fé. E nós nos compadecemos com eles. Como diz o apóstolo Paulo, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 26. Quando olhamos para essa situação mundial, somos levados a primeiro erguer as mãos aos céus e agradecer por vivermos num país em que temos liberdade de fé e culto. E também nos importar para jamais permitir que isso mude no nosso país. E isso tem a ver com o nosso voto nas eleições. Nós podemos votar aqui no Brasil. E há candidatos e partidos que podem nos tirar esse privilégio de liberdade religiosa. Fiquem atentos. Isso também nos leva a valorizar o fato de nós podermos nos reunir numa igreja, de podermos cantar e orar publicamente e sem medo de perseguição. E isso nos leva também a orar para que Deus fortaleça os nossos irmãos que agora sofrem em todas essas partes do mundo. Cada ano o Ministério Portas Abertas dá uma atenção especial a um país, grupo ou situação. Neste ano, de forma muito especial, nossas orações são destinadas aos cristãos ex-muçulmanos, ou seja, alguém que nasceu em contexto islâmico, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, abandona a religião e costumes islâmicos e é perseguido por causa da nova fé. Ele sofre a opressão islâmica. É um tipo de opressão que faz com que aqueles que se convertem do cristianismo ao islamismo sejam pressionados a voltar à antiga fé. E a maioria dos cristãos ex-muçulmanos vive sob a opressão islâmica. Como são as igrejas de cristãos ex-muçulmanos? A maioria dos cristãos ex-muçulmanos se reúne em igrejas domésticas, ou seja, os cultos são realizados nas casas dos irmãos e, a maioria das vezes, sem cantar e sem manifestações pelas quais eles podem ser dedurados ou presos. Onde os cristãos ex-muçulmanos são perseguidos? Dos 50 países da lista mundial de perseguição 2020, 41 têm a opressão islâmica como tipo de perseguição. E vamos ver o que isso significa em números. Quais são os maiores países muçulmanos? Os países com maior população muçulmana são a Indonésia, 214 milhões, 79,5% da população é de muçulmanos. Paquistão, 197 milhões, 96% da população é muçulmana. Na Índia, embora seja apenas 14% da população de muçulmanos, mas como a Índia é um dos maiores contingentes populacionais do planeta, isso equivale a 197 milhões de muçulmanos. E em Bangladesh, 149 milhões, 89% da população é de muçulmanos.
Nesse quadro também temos o número de cristãos mortos por questões relacionadas à fé. 2.040 cristãos mortos na Nigéria, isso só provavelmente em 2019, no ano passado. 942 na República Centro-Africana, 200 no Sri Lanka. No total, 3.320 cristãos mortos nesses 40 países por causa da perseguição muçulmana, que às vezes é estatal, promovida pelas leis do país, mas muitas vezes também é promovida por grupos islâmicos extremados, como o Estado Islâmico, o Boko Haram e Al-Shabaab. Vou mostrar partes de depoimentos de cristãos ex-muçulmanos e depois no canal do YouTube da igreja vou colocar também um vídeo com 4 testemunhos completos. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Às vezes, eles nos colocavam em celas e nos acorrentavam. Outras vezes, nos batiam. Eu me lembro que enquanto eles nos batiam, perguntavam por que eu estava dividindo o povo do meu país. Eles me consideravam um traidor. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Meus parentes são muçulmanos e oram 5 vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala: "Eu não te abandonarei." Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Meu irmão mais velho me ligou perguntando: "Você ainda é muçulmana?" Eu não podia mentir. Ele insistiu: "Você é muçulmana? Ainda segue o Islã?" Eu respondi não. Ele começou a me ameaçar de morte. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Minha irmã, que estava grávida na época, ficou muito brava e me bateu. Minha mãe tentou quebrar os meus óculos, dizendo: "Não quero mais que você enxergue. Você está lendo o livro errado." Eu lembro bem que o meu irmão também me prendeu em casa e ele não deixou que eu estudasse. Por conta da opressão que sentem daqueles à sua volta, cristãos ex-muçulmanos tunisianos mantêm o cristianismo em segredo. Como punição, muitas cristãs ex-muçulmanas são trancadas em casa, assim que descoberto que elas seguem a Cristo. Maysan passou por um longo tempo trancada em casa, foi ameaçada de morte e, enfim, foi expulsa. Certo dia, meu irmão mais velho chegou e disse: "Escuta uma coisa, você tem 2 opções. A primeira, voltar a ser muçulmana e continuar em casa. Ou, se quiser, continuar cristã. Porém, não terá mais lugar aqui nesta casa. Por favor, orem para que a Tunísia construa uma igreja para jovens mulheres que são rejeitadas, que nós possamos abraçar essas pessoas, que possamos aconselhá-las e dar apoio em seu crescimento,
Enquanto elas recebem a cura, precisamos de oração para que a igreja cresça e seja luz para nossos irmãos. Estes são apenas partes de alguns testemunhos de cristãos ex-muçulmanos. Na página da igreja eu fiz um vídeo de mais ou menos 15 minutos com os testemunhos completos. Quem quiser assistir está em Igreja Perseguida Testemunhos. Para terminar, o que podemos fazer? Nos importar. Nos colocarmos no lugar deles e sofrermos com eles. Eu gostei muito do acróstico com o "Ide por todo mundo" de Jesus. Como podemos nos engajar com os irmãos perseguidos? Ide, intercedendo, orando por eles. Não orarmos apenas por nós, pelas nossas coisas, pela nossa vida, pelas nossas preocupações, mas orarmos também para que Deus fortaleça, encoraje, sustente esses nossos irmãos. Doando. Quem puder, pode ajudar ofertando. Eu me inscrevi e recebi um boleto com uma contribuição de R$ 39. Mas esse valor pode ser menor ou maior, o quanto você quiser e puder ofertar. Para facilitar, o Ministério criou alguns atalhos para o culto de hoje, então se você quiser se inscrever, basta apontar o seu celular, desde que ele tenha um aplicativo que leia o código QR, você pausa a mensagem e aponta para esse código QR na tela, e já automaticamente abrirá uma ficha onde você pode se cadastrar. Daí você passará a receber a revista Portas Abertas e a ter notícias que tornam mais real a situação, para a gente estar consciente, acompanhando e também para as nossas orações. Ou se você quiser doar, basta ler o código QR desta tela e você já será automaticamente direcionado e poderá colocar o valor com o qual você deseja colaborar. Mas também pode acessar o site e por lá acompanhar, se inscrever ou ofertar. Por fim, podemos encorajar. Podemos escrever um cartão de encorajamento para um cristão perseguido, mostrando que aqui no Brasil há irmãos que se importam com eles e que oram por eles. E o testemunho é que esses cartões fortalecem e reanimam muito os cristãos que estão sendo perseguidos nesses países. Enfim, ide. Ide aqui no Brasil, na sua cidade, para aqueles que ainda estão afastados de Cristo à sua volta. E ide, também se engajando com os cristãos perseguidos, intercedendo, doando e ofertando se puder, e encorajando. Amém.